InfoClaxo em português. Eu sou Paola Oliveira e hoje eu vim trazer para vocês as últimas novidades relacionadas aos eventos e atividades do Claxo. E para começar, eu vou falar sobre um fórum sobre movimentos sociais e territórios para a vida que vai ser realizado no final desse mês, nos dias 29 e 30 de junho, na UES, em Fortaleza. O objetivo do fórum é abordar e criar conhecimento através de evidências e vai contar com a participação de movimentos sociais, decisores de políticas públicas, de coletivos e outras organizações também. As inscrições já estão abertas no site do Claxo, em claxo.org. E agora nós vamos ver a apresentação falando um pouquinho mais sobre o que vai ser esse grande evento em Fortaleza pela Lia Pinheiro Barbosa, que é integrante do Comitê Diretivo do Claxo pelo Brasil. Boa tarde a todas e todos que estão assistindo o nosso InfoClaxo esta tarde. Eu sou Lia Pinheiro Barbosa, representante do Comitê Diretivo do Claxo para a região 5, composta pelos países Bolívia, Peru e Brasil. E nós estamos essa tarde aqui com vocês, fazendo um convite muito especial a todos os centros membros do Brasil, da região 5 e de outros países também da América Latina e do Caribe, para que se inscrevam e participem do Fórum Internacional Movimentos Sociais e Territórios para a Vida. O Fórum Internacional ele tem sido uma iniciativa do Claxo para fomentar também espaços de diálogo, de interlocução, dentro dos temas estratégicos da plataforma social que compõe também a agenda de ações do Claxo, a plataforma Diálogo Social. E que esse espaço ele tem sido pensado também para uma interlocução entre representações da sociedade civil, do poder público e também das universidades, pesquisadores, pesquisadoras, que são parte também da ampla rede Claxo, para debater aqueles temas estratégicos que são parte também da ação política de diferentes movimentos da nossa região. A edição do Fórum Internacional Movimentos Sociais e Territórios para a Vida, ela vai acontecer nos próximos dias 29 e 30 de junho, na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza, e que vai articular duas ações importantes. A primeira ação é a Escola Internacional de Pós-Graduação Movimentos Sociais e Ativismos, que é uma escola destinada à formação teórica, à formação também em termos de construção do conhecimento e política também, relacionada ao tema dos movimentos sociais e sua praxis política, e que é organizada a partir de 9 grandes módulos, oficinas, que versam também sobre temáticas relacionadas à teoria social dos movimentos sociais, à perspectiva também da ação política dos movimentos agrários, relacionadas à questão agrária e à questão ambiental, uma oficina também dirigida aos direitos indígenas e ambientais, outra oficina dirigida aos territórios urbanos e à ação política também dos movimentos sociais urbanos, os feminismos decoloniais e outras questões também relacionadas, né, à ampla temática da ação política dos movimentos sociais na nossa região. E a segunda grande ação, que faz parte também do fórum, são as mesas de diálogo, que também estão estruturadas em 4 eixos estratégicos que têm sido parte também da agenda política dos movimentos. Nós temos a mesa 1, relacionada aos povos indígenas e à defesa dos territórios, a mesa 2, relacionada à questão dos territórios urbanos e o direito à vida, a mesa 3, sobre a questão agrária, a questão ambiental e a defesa do bem viver nos territórios, e a mesa 4, relacionada à temática das migrações, o direito ao território e o direito à vida. Toda a programação do Fórum Internacional Movimentos Sociais e Territórios para a Vida está disponibilizada na página do Claxo.
onde vocês poderão não só ver a programação completa, mas também fazer a sua inscrição para participar das atividades que compõem a escola de formação e as mesas de diálogo. Toda a programação, vocês verão que ela também contempla a participação de diferentes movimentos sociais que são atuantes no território brasileiro, como o próprio movimento indígena. Nós vamos ter representações da APOIME e da AMICE, que são instâncias organizativas do movimento indígena, não só no estado do Ceará e na região Nordeste, mas de presença nacional. Nós vamos ter a presença do movimento, de movimentos como o Movimento Sem Terra, o MAN, que é o Movimento pela Soberania na Mineração. Vamos ter a presença da articulação dos povos do litoral, de defesa também da costa litorânea, aqui do Nordeste, e vamos ter também a presença de representações de movimentos urbanos, como o próprio movimento negro, e também da juventude que está se organizando também nos territórios urbanos. Além disso, vocês poderão ver também a participação de representações do poder público dentro dessa conjuntura atual em que nós temos a criação de novos ministérios, como o próprio Ministério dos Povos Indígenas, e de secretarias no âmbito do Estado, como a Secretaria dos Povos Indígenas, com a presença de mulheres, lideranças indígenas que estão compondo a função de secretárias de Estado, e que estarão também presentes no nosso evento. E, além disso, nós vamos ter também a presença de grupos de trabalho, que são parte da ampla rede do Claxo, e eu queria mencionar aqui quais são os grupos de trabalho que estarão presentes: o grupo de trabalho Anticapitalismos e Sociabilidades Emergentes, o grupo de trabalho Migrações e Fronteiras Sul-Sul, o grupo de trabalho Corpos, Territórios e Resistências, o grupo de trabalho Povos Indígenas, Autonomias e Direitos Coletivos, outro grupo de trabalho Povos Indígenas e Conflitos Epistêmicos Territoriais, o grupo de trabalho Afrodescendências e Propostas Contra-Hegemônicas, e, finalmente, o grupo de trabalho Estudos Críticos do Desenvolvimento Rural. Eu mencionei o nome dos grupos todos em português, mas, claro, também são grupos que têm a sua denominação em espanhol, e que os colegas e as colegas desses grupos de trabalho irão participar diretamente na própria escola de formação e também nas nossas mesas de diálogo. Então, serão 2 dias intensos de formação, de diálogo, com apresentação de livros, atividades culturais, e no terceiro dia, que será o dia 1º de julho, nós teremos também uma incursão em campo no território Genipapo-Canidé, para conhecermos também uma das lutas indígenas que estão acontecendo no estado do Ceará, inclusive com a participação intensiva das mulheres indígenas, e um território também que tem a presença de um cacicaço também feminino, da cacica Pequena e da cacica Irê, que são também importantes lideranças dentro do nosso território, e com elas nós iremos dialogar também no dia 1º de julho. Portanto, para quem nos está escutando, eu falei aqui em linhas gerais as atividades que irão compor o nosso Fórum Internacional, e novamente convido todas e todos a visitar a programação que está disponível na nossa página do Claxo, fazer a sua inscrição, divulgar com os seus colegas, para que possam também participar conosco, porque será um lindo encontro aqui no Ceará. Será um prazer enorme, como comitê diretivo, recepcioná-los em nosso estado, e essa será uma atividade muito importante, envolvendo também os centros membros Claxon. Nós já temos confirmações de diferentes centros que estão se inscrevendo, de todas as regiões do país, então será um grande encontro.
Sintam-se convidadas e convidados a participar do Fórum Internacional Movimentos Sociais e Territórios para a Vida. No dia 1º e 2 de junho, foi realizado, na cidade de Pelotas, o seminário Emancipações Latino-Americanas entre Utopias e Distopias, que foi organizado pelo Claxo e também pelo Programa de Pós-Graduação de Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas. Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que foi esse evento através de uma mensagem que nos deixou César Augusto Costa, que é coordenador desse programa. Buenos dias, América Latina. Sou o professor César Augusto, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direitos Sociais e Direitos Humanos. Estamos aqui, né, para relatar um pouquinho da experiência, né, do nosso primeiro seminário permanente Emancipações Latino-Americanas, que teve o seguinte título, né, Utopia, Tarefa da Academia. Então, nesses dias, 1º e 2 de junho, tivemos aqui na Universidade Católica de Pelotas, com organização do Claxo, organizações Istmo, ALAS, e o apoio dos pós-grados em Direito da Universidade Federal de Pelotas e Direito e Justiça Social da Universidade Federal do Rio Grande. Uma experiência muito importante e que ressignificou, né, retomarmos a discussão sobre como a academia contribui nos processos emancipatórios e também no próprio resgate da dimensão da utopia. Sabemos que nesses últimos anos, né, tivemos com a queda dos governos progressistas e a retomada da discussão mais crítica, principalmente no Brasil, né, uma perseguição à academia, perseguição ao horizonte da utopia, ao desmonte do Estado, das políticas públicas e sociais, ao negacionismo científico, e que resultou também, né, numa forma de violência enquanto forma de governo. Então, o interesse desse evento foi nesse sentido, da gente retomar essas discussões importantes do ponto de vista crítico e também nos instrumentalizarmos, né, com uma proposta crítica e emancipatória para pensar outro modelo de sociedade, outro modelo de academia e também um processo de formação crítica. Então, nesses 2 dias, tivemos, entre as discussões, a dimensão do extrativismo científico, a praxis como horizonte e utopia na academia, né, com a conferencista Lia Barbosa, Milson Bentancur, né, e também como é que o Claxo, né, e os nossos parceiros conseguem visualizar as oportunidades dentro da rede Claxo, né? Então, foi uma oficina muito importante, onde nós tivemos alunos, tivemos discentes, convidados, para poder fazer esse diálogo e essa interlocução. Então, o pós-grado em Política Social e Direitos Humanos agradece aqueles que conseguiram estar conosco nesses 2 dias de evento, contribuindo para refletir horizontes comuns, contribuindo para a formação de uma praxis crítica e emancipatória. Então, estamos abertos a discussões, abertos a possibilidades e também nessa instrumentalização da gente conseguir pensar e retomar o espírito de uma academia que tem, né, a tarefa de sempre renomear o que nós consideramos como utopia, o horizonte de uma construção de uma outra sociedade, um horizonte da construção de um outro mundo, bem também como uma tarefa, né, crítica e também ao enfrentamento do projeto de sociabilidade capitalista. Então, a gente agradece muito assim, quem esteve conosco nesses 2 dias, e também o apoio, né, do Claxo, do Istmo, do ALAS, né, da Universidade Federal de Pelotas, da Fundação Universidade do Rio Grande, que estiveram conosco nesse desafio, que foi renomear o que nós consideramos como utopia, né, e a importância, né, que esse debate tem, né, desde, né, da historicidade, né, quando a gente pensa lá as formas de construção do conhecimento que obedecem a uma lógica colonial, né, uma matriz colonial de poder, como bem cita o Aníbal Quijano,
ou a construção de um sistema mundo moderno colonial, né, que Dussel também nos aponta, é preciso sempre a gente olharmos, né, termos um olhar atento, um olhar criterioso e também um olhar libertário e emancipatório. Tamanha interlocução da academia corresponde também ao desafio também no que se refere a pensar a própria lógica dos movimentos sociais, né, que também fazem essa interlocução com a academia, os movimentos sociais, as populações originárias, as populações tradicionais, a articulação entre gênero, raça e classe. Então, e a dimensão que a gente não pode esquecer, que é a dimensão ambiental, que é tão cara e tão importante devido às grandes questões que tangenciam, né, a questão ambiental no Brasil, mineração, a questão do extrativismo, né, do ponto de vista geral, a própria herança do Chico Mendes, né, e debates tão importantes que a gente pode pontuar e destacar dentro dessa lógica que a academia nos possibilita redefinir a utopia, redefinir os horizontes comuns e pensar, né, um mundo, uma sociedade e uma academia para além da matriz colonial de poder. Bom, um grande abraço e até a próxima. Como vocês já sabem, no site do Claxo tem uma seção dedicada exclusiva para os grupos de trabalho, GTs. E nessa seção eles podem apresentar um pouco mais sobre como funciona o grupo, a dinâmica e sobre o trabalho que eles exercem em coordenação com todos os membros daquele grupo. Hoje nós vamos ver a Eleonor Graciela falando um pouco mais sobre como funciona o GT, apropriação de tecnologias digitais e interseccionalidades. A produção de tecnologias é resultado de um processo humano que está inserido em diferentes relações de poder, ao tempo que é efeito dessas mesmas dinâmicas. A atividade sobre, com e contra a tecnologia é um elemento fundamental para compreender a apropriação das tecnologias digitais, principal foco de análise deste grupo de trabalho. A apropriação expressa processos complexos e nos remete a empoderamentos individuais e coletivos, bem como aos modos de funcionamento do capitalismo em sua fase neoliberal. Implica em experimentação, em criatividade, uso disruptivo de tecnologias privadas e criação de projetos próprios de inovação tecnológica. Em nosso grupo, analisamos esses fenômenos a partir da interseccionalidade, cujas categorias analíticas desafiam o conceito liberal de cidadania e tensionam o desenvolvimento de uma nova lógica, que vem sendo chamada por algumas autoras e autores de capitalismo de vigilância. E essa foi mais uma edição do InfoClaxo em português. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e a gente volta a se ver logo logo. Até mais!